Fala, meus queridos. Nem vou perguntar se está tudo bem com vocês, eu acho que não. Futebolisticamente falando, é um dos dias mais tristes, desesperadores, desanimadores do futebol brasileiro. Né? Eu acho que eu poderia ter começado a apresentar esse vídeo de outra maneira, mas eu acho que essa é a mais apropriada, cara. O desânimo, né? De ver a nossa seleção jogar, de ver o desempenho, de ver o comprometimento de alguns jogadores à frente da seleção, dirigentes, torcida, jornalistas. Eu acho que a gente não aprendeu nada com 7-1. Eu acho que esses dois amistosos contra... Dois não, vai três se a gente contar com o amistoso do Marrocos no primeiro trimestre. É desesperador, cara. É um sentimento assim de impotência, de um... Não sei explicar assim exatamente o sentimento que eu tô tendo agora, né, de trazer essa minha opinião para vocês a respeito desses dois amistosos da seleção contra a Guiné e contra a Senegal. Né, Guiné foi no sábado e Senegal agora foi terça-feira, né, hoje. Cara, é triste, cara. É triste ver como a seleção brasileira se rebaixou, né, num nível que não consegue competir com o mesmo êxito contra grandes seleções, boas seleções da África. Né, Marrocos e Senegal são seleções até que tradicionais, né, da África. Se a gente for mais atrás até do último jogo que o Brasil teve contra uma seleção africana na Copa do Mundo, né, que foi contra Camarões, são 4 jogos, 3 derrotas, né, e apenas uma vitória contra a Guiné, que é a, sei lá, deve ser a pior dessas 3, né, sequer esteve na Copa do Mundo de 2022, né? Então assim, cara, é um sentimento ruim. Eu acho que é isso que eu adianto pra vocês nesse vídeo. Eu queria ter trazido um vídeo logo após a vitória do Brasil sobre a Guiné, mas eu resolvi esperar um pouco, até para trazer um vídeo mais completo sobre os dois jogos e dar um panorama do que eu tinha achado. Eu até tinha tido a proposta, né, de dar notas para os jogadores conforme as partidas foram acontecendo, mas hoje a partida me desanimou gigantemente, assim. Eu não tive ânimo nenhum para dar nota para jogador, porque eu acho que foi uma partida tão pobre, tão porca, tão jogadores tão despreocupados, sabe? Tipo, vamos jogar esse último jogo aqui, vamos voltar para as minhas férias. Foi esse sentimento que eu tive, cara. Foi esse sentimento, assim, de lixo, assim, sendo bem sincero com vocês. Perdi tempo, perdi a motivação para acompanhar esse jogo, né? Perdi o tempo, perdi coisas que eu poderia estar fazendo para acompanhar esse jogo da seleção, que é incrível como acontece 4 horas da tarde de uma terça-feira, né? Realmente para distanciar o torcedor brasileiro da seleção, porque eu acho que poucas pessoas assistiram esse jogo, né? Num horário comercial, num horário meio de tarde, num dia, no meio da semana. Cara, não dá para explicar o que a seleção está fazendo com o seu próprio torcedor, com seus jogadores, com sua comissão técnica, que ainda nem tem, né, para ser sincero. Então, sei lá, vamos falar dos jogos, né? Vamos falar do primeiro jogo, que foi Brasil e Guiné, que é onde eu comecei a ter esse sentimento, assim, de, poxa, foi um 4-1, mas foi um 4-1 que escondeu muita coisa. O primeiro tempo do Brasil contra a Guiné foi desastroso. A seleção só não tomou empate ainda na primeira etapa por conta da fragilidade ofensiva da Guiné. Né? O Brasil foi fazer o primeiro gol só aos 25 do primeiro tempo, com o Joelinton, para mim, o melhor homem em campo nos dois jogos. Apesar do segundo jogo ninguém ter ido bem, mas Joelinton foi bem no primeiro jogo, foi muito bem no primeiro jogo. Inclusive era o jogador que tinha a maior nota ali que eu tinha notado, cerca de 8, né? 8 de pontuação aí. Foi o melhor jogador mesmo desse primeiro jogo. Mereceu o gol, mereceu a excelente partida, apesar do cartão amarelo também na partida. Mas o Brasil tomou... Não, perdão. O Brasil fez o 2-0 com o Rodrigo numa jogada perdida do Richarlison, né? Que ele perde a bola na lateral, a bola sobra pro Rodrigo, que avança na área, chuta e, enfim, o goleiro de Guiné não desvia da bola praticamente, né? A bola acaba entrando. A Guiné conseguiu recuperar, fazer 2-1 com Guirassy. Provavelmente não é essa pronúncia, mas enfim. Fez o 2-1 e aí manteve, né? A Guiné foi para cima, teve algumas oportunidades de escanteio. Impressionante como a bola fica viva dentro da área do Brasil. O Brasil não tem uma zaga eficiente que consegue cortar a bola. Sendo que era muito eficiente na era Tite, né?
são os mesmos jogadores praticamente, não mudou muita coisa. E ter essa queda de rendimento tão brusca é, assim, desastrosa mesmo. Não sei se pela mudança no gol tem influenciado alguma coisa, eu acho que não. Mas, enfim, o Ayrton Lucas também foi bem nesse primeiro jogo. Não apareceu tanto ofensivamente quanto eu esperava, mas mesmo assim foi bem. E na segunda etapa, o Brasil conseguiu fazer um gol bem rápido com o Militão, né? Logo no primeiro minuto do segundo tempo, os 46, fez o terceiro gol. E aí foi só administrando até o final do jogo, já tocando a bola, tendo posse de bola, não criando tanto. Mas o Brasil não criou mesmo tanto durante todo o jogo. Foram poucas oportunidades criadas, foram poucas jogadas criadas, foram poucos momentos de brilhantismo do time do Brasil, que eu achava, sendo bem sincero com vocês, que tinha mais capacidade para apresentar do que foi mostrado nesses dois jogos, principalmente nesse primeiro, que eu acho que o Brasil poderia ter apostado mais em novos jogadores, né? Jogadores que estão chegando aí nessa primeira convocação. Por exemplo, Rony, Veiga, o Ayrton Lucas jogou, mas o Joelinton também, o Ayrton Lucas, o próprio Everton, goleiro do Palmeiras, poderia ter tido mais oportunidades, o Robert Renan, o Wanderson sequer entrou no jogo, nos dois jogos. Então, assim, cara, eu acho que é uma bagunça, cara. Desde sempre foi uma bagunça. Nesses dois jogos mostrou que é mais uma bagunça ainda. É legal, pô. Infelizmente eu tô tão desmotivado, cara, que foi muito legal a ação, né, contra o racismo que teve no estádio, né, nesse jogo contra a Guiné. Óbvio que eu acho que se você tem um mote como com racismo não tem jogo e tenha uma ocorrência de racismo no estádio momentos antes de você entrar em campo, cara, e você é detentora do jogo, cara, eu acho que seria de um simbolismo gigantesco se o jogo atrasasse até o segurança ter sido retirado do estádio. Cara, eu acho que seria um recado tão grande para a Espanha, né, que é onde estava acontecendo, que seria até mais... teria até um papel mais efetivo do que simplesmente ter o jogo e ter as ações que tiveram. Né? Mas eu tô me alongando demais numa vitória que foi mais para mascarar péssimos atletas que estão servindo a seleção, péssimos dirigentes, péssimos coordenadores. Eu tô só arrastando isso, cara, porque eu tento me abraçar ainda em coisas boas da seleção, mesmo que elas sejam escassas, mesmo que elas não existam. Né? Enfim, o Brasil ganhou, jogou normal, jogou o suficiente para vencer. Tanto que o suficiente para vencer do Brasil é golear, né? Teve até o último gol do Vinícius Júnior de pênalti, foi o primeiro gol de pênalti do Vinícius Júnior na história dele, na carreira dele. Muito pouco, cara. Muito pouco. Mas enfim, o Brasil jogou o suficiente ali, venceu por 4-1 a Guiné, e aí foi jogar hoje contra Senegal. Senegal é a 18ª seleção, a 18ª seleção colocada ali no ranking da FIFA, né? Um pouco atrás, né? Lembrando em conta que a Copa do Mundo são 32 seleções, Senegal está abaixo da metade de possíveis seleções que poderiam estar na Copa do Mundo. Pra vocês terem uma noção. Mas o Brasil conseguiu perder de 4-2 de virada para Senegal. É, assim, brincadeira que aconteceu hoje. Perder para Senegal, beleza, poderia ter acontecido. 1-0, 2-1, 3-2 já é muito, 4-2 é piada. É uma vergonha, é rir na cara de você que torce para a seleção, que gosta ainda de torcer para a seleção. Se distanciar cada vez mais de você mesmo, que você gosta, que você dedica um tempo do seu dia para acompanhar a seleção brasileira. Mas não tem cobrança, cara. O jogador vai lá, joga com a seleção, pega o dinheirinho dele e vai embora. A comissão técnica ali, que nem é a comissão técnica, né, que vai assumir a seleção brasileira nesse próximo ciclo de Copa do Mundo, vai lá, escala, convoca 23 nomes, coloca qualquer 11 para jogar e é isso, entendeu? Infelizmente é isso. Eu estou realmente preocupado com o jogo contra a Espanha, que é o próximo amistoso da seleção brasileira. Cara, vai ser um vareio de bola que a Espanha vai dar no Brasil. Né? Se for para ser um show da Espanha, pô, legal, escolheu a seleção certa para jogar contra. Porque o Brasil não tem perspectiva nenhuma de jogo contra a Espanha. Não vai jogar nada, não vai jogar nada. Não vai dar a Espanha do começo ao fim do jogo. Se não for um novo 7-1, se não for mais do que 7-1 nesse jogo contra a Espanha. Porque é perigoso, cara, acontecer isso. É perigoso o Brasil passar mais por um vexame. Mais uma vez por um vexame histórico contra uma seleção não tão grande igual é o Brasil perante o cenário mundial.
né? O Brasil é campeão de todos os títulos, pentacampeão do mundo, mas a camisa já não entra mais em jogo, né? Você não consegue mais colocar mística em campo. Você não consegue falar assim, ó, tá vendo essa seleção do outro lado? É pentacampeão do mundo, tem jogadores, não sei o quê. Que jogadores que tem? O Marquinhos, num jogo de Senegal, sentiu demais o jogo. Não jogou absolutamente nada. Errou tudo que teve gol contra, teve um gol feito que a bola ia entrar, acho que de qualquer jeito ali. Se o zagueiro bate, se o Pedro cabeceia, a bola ia entrar. Mas enfim, o Paquetá fez o primeiro gol do jogo de cabeça, numa boa assistência do Vinícius Júnior. Depois sumiu o Paquetá do jogo, ninguém achou ele mais em campo, só quando foi substituído com uma lesão no ombro, né, que ocorra, que esteja bem, que se recupere. A Bibi Diallo fez o gol de Senegal empatando o confronto. Marquinhos fez o favor de fazer um contra. Mané fez um golaço, né, fazendo 3-1 para Senegal. Marquinhos fez o 3-2. A seleção não teve emocional nenhum para controlar a partida novamente e conseguir buscar a reação. É uma seleção apática, é uma seleção sem concentração, é uma seleção... Enfim, cara, eu acho que eu vou só ficar falando mal da seleção. Mas vamos, sei lá, cara. Eu juro, a minha mentalidade era falar dos jogos que aconteceram, né, dos jogos aí dos amistosos e até projetar a vinda, né, do Ancelotti, comentar com vocês, mas eu não sei nem se o Ancelotti vai querer depois disso, cara, porque ele vai pegar a terra arrasada, ele vai pegar uma bomba, ele vai sumir uma barca furada, que é a seleção brasileira. Hoje o Brasil e o torcedor brasileiro, o jornalista brasileiro que está achando que é uma vergonha o Brasil esperar por Carlo Ancelotti, tem que entender que a seleção tem que dar graças a Deus que o Ancelotti vai vir em algum momento para a seleção brasileira. Porque eu acho que nenhum técnico hoje de alto patamar, né? A gente está falando de técnico que seria cogitado em algum clube europeu, algum técnico que tem bagagem, gostaria de treinar a seleção brasileira hoje. Não acho que Abel, não acho que o Jorge Jesus, não acho que Mourinho, não acho que nenhum outro desses técnicos conseguiria e queria treinar a seleção brasileira nesse momento. Porque é uma barca furada, é um novelo de lã mesmo, todo engruvinhado assim, sabe? Pronto pra, sei lá, é uma bomba relógio. A seleção brasileira hoje é uma bomba relógio. Vai classificar para as Copas do Mundo agora para sempre, porque são 7 vagas, né? 6 diretas e uma para repescagem. Não tem outra seleção que possa competir a não ser a Argentina com o Brasil. Talvez o Equador, né? Que está com uma geração boa. Mas é isso, cara. A gente vai nesse conformismo até um dia a gente não conseguir mais passar da fase de grupos da Copa do Mundo. Né? Eu acho que a gente caminha a passos largos para esse momento chegar. A seleção brasileira se tornar uma seleção secundária, o pentacampeonato ficar para trás e a gente lembrar com saudosismo de Ronaldo, de Ronaldinho, de Rivaldo, de Pelé principalmente, porque é uma barca furada já só com o biquinho ali de fora, só com a bandeirinha assim, pedindo SOS, porque é uma seleção assim, sem pé nem cabeça. Óbvio que eu tô falando isso com esse sentimento de 4-2, que pra mim é o mesmo sentimento que eu tive no 7-1, porque é desastroso, cara. Você vê a seleção brasileira jogar, é desastroso, assim, o nível que chegou. Contra Marrocos, contra Guiné, que foi um jogo bem fraco também, e agora contra Senegal com essa carimbada de 4-2. Eu vou continuar cobrindo a seleção brasileira, eu vou continuar trazendo aqui vídeos, análise, minhas opiniões logo quando acaba o jogo lá no Instagram do Na Rede com Todaro. Para vocês também saberem um pouquinho, né? Porque eu acho que o grande público às vezes não sabe como que tá a seleção, né? Ou como que estão as coisas lá na seleção. Então, cara, se um dia você ouvir alguém falando assim, é uma vergonha para a seleção brasileira, uma seleção do tamanho como a do Brasil, esperar um técnico como o Carlo Ancelotti, que não sei o que, cara, o Brasil hoje, atualmente, 2023, tá? A gente não tá em 2002, a gente não tá em 94, a gente não tá em 58, a gente tá em 2023. Hoje o Brasil tem que dar graças a Deus, ajoelhar nos pés do Ancelotti e falar obrigado que você vai cogitar vir para mim. Porque para assumir essa barca tem que ser um cara corajoso, tem que ser um cara sem medo, tem que ser um cara que queira mesmo comandar a seleção brasileira. E eu não consigo ver ninguém assim querendo mais como o Ancelotti, que ainda cogitou esperar para vir para a seleção. Tomara que ele faça um excelente trabalho, tomara que ele resgate
3 coisas importantes. O sentimento do povo brasileiro, né, de querer torcer para a seleção brasileira novamente. O significado da camisa amarela da seleção para os jogadores. E principalmente, cara, o psicológico desses jogadores da seleção, que é simplesmente uma piada. É simplesmente uma piada. Ganhando de 1-0 do Brasil, do Senegal, Richarlison perdendo gol cara a cara, Vinícius Júnior querendo dar chaleira, Paquetá querendo dar bueiro. Cara, piada, assim, sabe? Parecia que o Brasil tava ganhando de 6-0 de Senegal na final da Copa do Mundo. Simplesmente era isso. Porque nada explica, cara. A partir do momento que o Senegal empata, não tem mais Brasil. Senegal virou com gol contra do Marquinhos, que tava com uma cara, desculpa o termo, mas tava com uma cara de bunda depois do gol, ter feito o gol contra, não tentando motivar ninguém. É desesperador. E aí você convoca jogadores que você quer também, né, Ramon? É sacanagem, né? Mas enfim, o Ramon não tem culpa. Eu acho que dos culpados aí, ele é o que tem menos culpa ali, talvez até nenhuma culpa nessa história toda. Mas caminhamos para um triste fim aí da seleção brasileira, meus queridos. Óbvio que vai continuar existindo, óbvio que vai continuar sendo participante em Copa do Mundo, mas caminhamos aí para a seleção brasileira se tornar uma Itália, ou pior, né? Ou uma Inglaterra aí que nunca mais foi campeão de Copa, nunca mais foi campeão de nada. Estamos a passos largos aí para sermos algo nesse sentido. Talvez ali brigar com essas seleções africanas aí no grupo, no mata-mata, quem sabe. Um abraço, meus queridos. Eu acho só isso que eu tenho a desejar para vocês. Amanhã estamos de volta ao Campeonato Brasileiro, graças a Deus também. Quarta e quinta de Campeonato Brasileiro. Aí na sexta eu trago mais um vídeo analisando as rodadas aí que a gente teve no meio de semana. Fechou? Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.